Os burros perdidos de Kish. Havia um homem da Shevet Benjamim, cujo nome era Kish. Um dia ele descobriu que seus burros haviam desaparecido. Ele achava que eles deveriam ter se afastado em algum lugar na vizinhança. Kish chamou seu filho Shaul e pediu-lhe para procurar o paradeiro dos burros. Você se lembra quem era Shaul? Foi ele quem pegou de volta as Luhot, as tábuas nas quais os 10 mandamentos estavam gravados, do gigante Golia na guerra contra os filisteus. Shaul era um jovem impressionante, não apenas por ter uma aparência muito boa, mas também por ser tão alto que se destacava acima de todos os outros. Como sempre, ele não era apenas extraordinário em sua aparência, mas Shaul era, de fato, um admirável tzadik, um justo. Ele nunca havia pecado em sua vida. Ele também era um Talmid Raham. Era ainda tão humilde que se considerava menos importante do que qualquer outro judeu. Suas midot, traços de caráter, eram perfeitas. Hashem o escolheu para reinar sobre os Bnei Israel. O Midrash nos conta, Nair, o acendedor de rua. Você poderia pensar, é fácil entender porque Hashem escolheu Shaul para se tornar o primeiro rei do povo judeu. Afinal, ele era um Talmid Chacham e Tzadik. Ele resgatou as luhot dos filisteus, mas sempre permaneceu humilde. A verdade é que, além de seus próprios méritos, Shaul também tinha um mérito especial de seu avô, Aviel. Havia um caminho que ia da casa de Aviel até o Beit Hamidrash. À noite era muito escuro esse caminho. Naquela época não havia lâmpadas elétricas. A maioria das estradas era inutilizável após o anoitecer. Aviel pensou: se um judeu quiser estudar a Torá à noite, ele poderia facilmente cair nesse caminho, Haz Shalom. Certamente muitas pessoas não irão querer estudar a Torá à noite por causa da estrada escura. Então eu vou cuidar para que haja luz nesse caminho. E assim, toda noite, Aviel colocava tochas acesas ao longo da estrada para o Beit Hamidrash. Às sextas-feiras, ele fazia isso antes do anoitecer. A partir de então, era fácil usar aquela estrada mesmo à noite, e o Beit Hamidrash ficava sempre cheio de pessoas estudando Torá até tarde da noite. Todo mundo falou sobre o nobre ato de Aviel, e com o tempo ele recebeu um apelido honroso, Nair, o acendedor de rua. Hashem disse: Você, Nair, ajudou a comunidade judaica a cumprir a maior mitzvah de todas, que é o estudo da Torá. Por esse zehut, seu neto se tornará rei. Ele também ajudará a comunidade aplicando a lei da Torá em Eretz Israel e resgatando-os de seus inimigos. Assim que Shaul ouviu o pedido de seu pai para procurar seus burros, partiu ansioso para cumprir a mitzvah de honrar seu pai. Kish sabia que seu filho não pediria que alguém o acompanhasse. Ele implorou a Shaul: Por favor, não vá sozinho, leve um servo. Shaul e seu servo viajaram para o norte, para as montanhas de Efraim. Ao longo do caminho, perguntaram às pessoas se tinham visto os burros de Kish. Mas ninguém os tinha visto. Elas passaram por 3 bairros, Shalishá, Shalim e Emnim, mas não havia vestígios dos animais desaparecidos. Eles sumiram misteriosamente. Quando chegaram à vizinhança de Suf, onde o profeta Shmuel vivia, Shaul disse ao seu servo: Seria mais inteligente voltarmos. Se ficarmos longe por muito tempo, meu pai irá se preocupar conosco mais do que com os burros. A partir dessas palavras, podemos ver como Shaul era humilde. Naturalmente, Kish estaria muito mais preocupado com o filho do que com o seu servo. Mas Shaul considerava seu servo tão importante quanto ele. Por isso, ele não disse: Meu pai se preocupará comigo, mas sim: Meu pai se preocupará conosco. O servo respondeu: Eu tenho uma ideia. Um profeta muito honrado de Hashem vive aqui na cidade de Ramá. O que ele diz sempre se torna realidade. Vamos perguntar a ele sobre os burros perdidos. Ele certamente poderá nos ajudar. Pergunta: Como Shaul e seus servos se atreveram a incomodar o navio de Hashem sobre alguns burros desaparecidos? Resposta: Até a época de Shmuel, um profeta costumava ser conhecido com o nome de Roê, vidente. Ele podia ver em sua mente, com o Ruach HaKodesh, as respostas para os problemas cotidianos que perturbavam os judeus.
Nenhum problema era pequeno ou sem importância para ele resolver. Por que Hashem deu aos profetas esse tipo de conhecimento? Naquele tempo, Hashem permitiu que as nações do mundo fizessem feitiçaria através do poder da Tumá, impureza. Todas as nações tinham sacerdotes, astrólogos e mágicos que eram capazes de prever o futuro. Hashem não queria que os judeus se perdessem por completo. Se eles não tivessem a quem recorrer, quando não tivessem certeza de como agir, eles poderiam dizer: vamos consultar o mágico, pois precisamos ter ajuda com nossos problemas. Para dar aos judeus a chance de fazer a coisa certa, Hashem deu ao povo judeu videntes, que sabiam o que aconteceria no futuro. Já que esses videntes eram pessoas sagradas, próximas a Hashem, um judeu os procurava, geralmente acabava não apenas com a previsão do futuro, mas também com orientação e instrução religiosa. Por exemplo, um judeu podia chegar a um vidente e declarar: uma forte tempestade arruinou todo o grão de meus campos. Não teremos nada para comer nesse inverno. Quando devo plantar novamente? E o que devo plantar? O vidente podia responder com seu Ruach HaKodesh: plante cevada, mesmo que seja tarde na temporada. Vai crescer bem. Em seguida, ele podia acrescentar: você sabe que nada acontece por acaso. Uma das razões pelas quais Hashem causa fome é porque os judeus não têm cuidado de separar os presentes da colheita para os Kohanim e Leviim. Você deve dar o Maaseh, um décimo para o Levi e a Terumá para o Cohen. No futuro, cuide dessa mitzvah com mais cuidado. Dessa forma, o vidente ajudava o judeu, dando conselhos a ele de como gerenciar seus negócios diários e também como melhorar espiritualmente. Na época de Shmuel, o papel do vidente começou a mudar. A maior parte do tempo, ele recebia mensagens de Hashem que eram dirigidas para toda a nação. Ele reunia os judeus e anunciava as advertências de Hashem. Ele então começou a ser chamado de Navi. A palavra Navi significava um falante. Ela está relacionada com a palavra hebraica niv, dizer. Não obstante, muitas vezes os judeus se dirigiam ao profeta para aconselhamento privado também. Shaul procura o profeta. Shaul disse ao seu servo: é costume dar ao vidente um presente, mas não temos comida nem dinheiro sobrando. O que devemos fazer? Na verdade, Shmuel era diferente de todos os outros profetas, por nunca aceitar presentes. Parece que Shaul não sabia disso. O servo respondeu: eu tenho uma moeda pequena. Não seria adequado você entregá-la ao vidente, mas para mim o servo basta. Deixe-me entrar primeiro e entregar a moeda a ele. Shaul, sempre humilde, aceitou o conselho de seu servo. Como ainda estavam na periferia de Ramá, começaram o caminho que levava à cidade. Durante o percurso, eles se encontraram com um grupo de meninas que estava saindo para buscar água. O vidente mora aqui? Eles perguntaram às meninas. Sim, ele mora. As meninas responderam. Então, elas acrescentaram a Shaul: vê aquela casa lá? É dele. É facilmente reconhecível, porque a nuvem da Shekinah repousa sobre ela. Mas você deve se apressar ou não vai pegar ele. Ele hoje está na cidade porque um grupo de pessoas está oferecendo um Corban Shelamim num grande misbeah, após o qual jantarão juntos. Todos eles estão esperando pelo vidente para recitar a bênção sobre o Corban. A refeição não começará até Shmuel dizer a Brahá. Como ele certamente não quer que as pessoas o esperem, ele não ficará em casa por muito mais tempo. Então se apresse se você quiser encontrá-lo. Porque as meninas entraram em todos esses detalhes. Uma razão é que ainda não havia chegado o momento de Shmuel e Saul se encontrarem. Hashem, portanto, segurou Shaul por mais alguns momentos, fazendo com que as meninas falassem bastante com ele. No dia anterior, Hashem anunciou a Shmuel: amanhã, a essa hora, vou enviar um homem da Shevet Benjamim. Ele será o novo governante. Ele ajudará Bnei Israel contra os filisteus. Hashem tinha um plano preciso para o novo governante Shaul assumir a liderança de Shmuel. Já que esse momento ainda não havia chegado, Hashem fez com que as meninas conversassem com Shaul e o segurassem até chegar o momento correto. Shaul se encontra com o vidente. Quando Shmuel ouviu que de Hashem que o primeiro rei de Bnei Israel chegaria a Ramá no dia seguinte, ele disse às pessoas da cidade: um convidado importante chegará amanhã. Por favor, preparem um Corban Shelamim num grande misbeah para amanhã à tarde.
Depois faremos uma seudá, refeição festiva juntos. Certifique-se de reservar a melhor porção de carne do corbã para o hóspede. No dia seguinte, quando Shmuel estava a caminho do Misbeá, ele notou que parecia ser um mestre e seu servo se aproximando do portão da cidade. O cavaleiro alto tinha boa aparência. Ele tinha um ar de autoridade, sabias e sabedoria sobre ele. Shmuel hesitou. Seria ela, de fato, a pessoa a quem Hashem tinha se referido? De repente, ele recebeu uma profecia direta de Hashem. Esse é o homem que governará a minha nação. Shmuel e seu servo encontraram não, Saul e seu servo encontraram Samuel nos portões da cidade. Saul perguntou a Samuel: Você poderia me dizer onde fica a casa do vidente? Samuel respondeu: Eu sou o vidente. Por favor, siga à minha frente. Vamos primeiro ao Misbeá e depois vocês dois irão comer comigo. Amanhã de manhã, Shaul, você poderá ir embora depois que eu contar tudo o que você precisa saber sobre os burros desaparecidos. Não se preocupe, eles já foram encontrados. Saul, você não precisa mais lidar com assuntos sem importância, como procurar animais perdidos. Hashem o direcionou para cá para um motivo diferente. A partir de agora, o maior tesouro de Bnei Israel pertence a você. Shaul entendeu imediatamente a dica de Samuel. Ele, Shaul, seria o futuro rei. Uma lição que podemos aprender com o que aconteceu com Shaul. Hashem guia os passos do homem. Há um famoso passuk em Mishlei, Provérbios, que nos diz: há muitos pensamentos no coração de um homem, mas o plano de Hashem permanecerá e se concretizará. Nós costumamos fazer planos sobre o nosso futuro, mas muitas vezes eles não dão certo. Por exemplo, um garoto ou uma garota pode ter ideia com que tipo de pessoa ele ou ela irá se casar, qual tipo de ocupação ele ou ela gostaria de ter após deixar a escola e onde ele ou ela quer viver. Olhando para trás, muitos anos depois, essa pessoa irá se surpreender. Tudo se tornou tão diferente do que foi originalmente planejado. Por quê? Porque Hashem tinha planos diferentes e esses são os que se tornam realidade. Alguém poderia pensar: se eu me esforçar o suficiente, meus planos se tornarão realidade. Só que não. O homem propõe e Deus dispõe. Hashem faz com que todas as ações de uma pessoa sigam na direção de seu plano e não do dela. Sabemos que quando o faraó escravizou os judeus, ele ficou muito preocupado com o menino judeu que nasceria e que um dia libertaria os judeus. Ele sabia que desse fato através de seus astrólogos. Portanto, o faraó decretou que todo bebê fosse jogado no Nilo. Pareceu um truque infalível para salvar seu país. Mas o que realmente aconteceu? Por causa de seu decreto, a mãe de Moshe colocou seu bebê recém-nascido em um cesto dentro do rio. A filha do faraó, Bátia, salvou a vida do bebê. Ela o levou para o palácio e o garoto que o faraó queria matar o tempo todo foi trazido para sua própria filha sob seu teto. Da mesma forma, Ramã montou uma forca com a intenção de enforcar Mordecai nela. Mas no final, essa forca ajudou o plano de Hashem a se concretizar, pois Ramã foi pendurado na forca que ele próprio construiu. Vemos que não importa o que pensamos ou façamos, no final, o decreto de Hashem é cumprido. Se uma pessoa tem méritos, Hashem tem melhores planos para ela do que ela planejou para si própria. Hashem está constantemente mudando os eventos para que no final quem merecer ganhar, ganhará, mesmo que não perceba o benefício dos planos alterados. Podemos ver isso na história de Saul. Ele e seu servo fizeram esforços incomuns, viajando muito mais do que o necessário para procurar os burros desaparecidos. Mas na verdade Hashem estava direcionando eles. Ele estava conduzindo Saul em direção a Samuel, para que o profeta tivesse a chance de ungí-lo como rei. Quando o servo de Saul disse a ele: Vamos ao vidente, em vez de continuar dizendo: Ele nos dirá para onde devemos ir, ele disse: Ele nos dirá o caminho que fizemos. O que ele quis dizer foi: é estranho que tenhamos viajado tanto tempo para procurar alguns animais desaparecidos. Talvez o profeta nos diga o real objetivo de nossa viagem. Hashem deve ter algum plano oculto aqui, e assim foi. Encontramos uma ideia semelhante na Paraxá Vaierá. 3 homens passavam pela tenda de Avraham. Ele implorou para que parassem e fizessem uma refeição. Avraham disse a eles:
Vou trazer um pouco de água para lavar seus pés, e descansem debaixo da árvore. Trarei um pedaço de pão para que vocês possam se revigorar. Então vocês poderão partir. Abraão ainda acrescentou: É por essa razão que vocês passaram por mim. O que ele quis dizer com essa última frase? O Midrash explica que Abraão disse: Se Hashem decretou que vocês passassem pela minha tenda, isso significa que ele planejou esse evento desde a criação do mundo. Abraão sabia que uma pessoa não chega a lugar algum por acaso. Cada passo é dirigido por Hashem. Certamente, se Hashem conduziu esses homens à tenda de Abraão, ele quis dar a Abraão um modo de praticar a mitzvah da hospitalidade. E de fato, esse era o objetivo da visita deles. Eles foram criados para o bem do Tzadik Abraham, para visitá-lo, falar com ele e curá-lo de seu recente Brit Milá. O que podemos aprender com tudo isso? Nós gastamos muito tempo planejando um futuro detalhado. Frequentemente nos preocupamos com as coisas que podem dar errado. Porém, certamente seria mais sensato dedicar mais esforço pensando em como podemos nos aproximar de Hashem, pois no final apenas seu plano será concretizado. Quando Saul percebeu que ia se tornar rei, ele reagiu com choque e surpresa. Mas eu não mereço isso. Eu não sou da Shevet Yehudá, da tribo dos reis, nem mesmo sou da Shevet Reuven, o primeiro nascido das tribos. Eu sou de Benjamim, o mais jovem. Minha família é a menor e eu sou o mais novo da minha família. Como é possível que Hashem me escolheu? Samuel insistiu que essa tinha sido de fato a mensagem de Hashem. A refeição. Samuel levou Saul e seu servo ao salão montado perto do grande Misbeá. Cerca de 30 convidados, todos eles Talmidei Chachamim e Tzadikim especiais da cidade, foram convidados pelo navio. Samuel doara o animal que foi oferecido como Corban Shelamim. Embora esse Corban tenha sido trazido em homenagem ao novo rei e ao povo, Samuel não usaria o dinheiro de Bnei Israel para isso, porque ele iria comer um pouco de sua carne. Samuel fez Saul sentar na cabeceira da mesa. Para o cozinheiro, ele disse: Por favor, sirva esse hóspede a porção de carne que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe o osso da coxa de sua carne suculenta. Samuel sabia que o justo Saul não tocaria na comida se pensasse que a estaria tirando de outra pessoa, ou que eram sobras que normalmente iam para o pessoal da cozinha. Ele, portanto, assegurou a Saul: Essa parte foi reservada especialmente para você. Você pode comer sem hesitar, pois cada um recebeu outra parte. Samuel pronunciou em voz alta a bênção sobre o Corban Shelamim. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou a comer a oferenda. Então todos os convidados se juntaram ao navio ao seu hóspede de honra para participar da refeição. Os Pessuquim não nos dizem nenhum detalhe sobre essa refeição, mas certamente foi memorável. Qualquer refeição de Shabat com uma família judaica é especial porque é uma mitzvah. Eles cantam, palavras de Torá são ditas à mesa e até mesmo são servidas comidas deliciosas que adquirem um significado mais profundo, porque é a nossa maneira de honrar o Shabat. A refeição organizada por Shmuel com a presença de Saul e todo o grande povo de Ramá certamente deve ter sido especial, com muitas palavras da Torá pronunciadas e louvores oferecidos a Hashem. Após a refeição, Samuel convidou Saul e seu servo para sua casa. Saul estava ansioso para retornar à casa de seu pai, que certamente estava muito preocupado com a sua segurança. No entanto, Samuel pediu que ele passasse a noite em Ramá, pois ele tinha muitas instruções importantes para dar ao futuro rei. Saul visita o navio Samuel. Samuel levou Saul ao seu telhado. Naqueles dias as pessoas tinham telhados que usavam da mesma maneira que usamos hoje em dia uma varanda ou um quintal. O telhado era um lugar tranquilo onde se podia conversar em particular. Não sabemos os detalhes da conversa de Samuel com Saul. Ele certamente disse a Saul palavras inspiradoras de Mussar, autoaperfeiçoamento, já que um rei judeu deve ter um alto nível de temor a Hashem. Samuel também pode ter dado conselhos a Saul sobre como liderar o povo. E como Saul era um Talmid Chacham, Samuel certamente ensinou-lhe Torá. À noite, Saul e seus servos se recolheram para dormir, enquanto o profeta Samuel permaneceu no telhado. É provável que nenhum deles tenha dormido muito. Isso se dormiram.
Samuel estava se preparando para a mitzvah que estava à sua frente, coroar o primeiro rei judeu. Saul estava pensando sobre o que Samuel havia lhe ensinado e sobre sua tarefa futura. No início da manhã seguinte, Samuel chamou Saul até o telhado. Você pode sair agora, disse ele, mas eu quero acompanhá-lo por um tempo. O primeiro rei judeu é ungido. Quando Samuel e Saul chegaram à periferia da cidade, onde não havia ninguém por perto, o profeta disse a Saul: Por favor, peça a seu servo que siga em frente. Quando estavam a sós, Samuel disse a Saul: Pare aqui por um momento. Tenho uma mensagem de Hashem para você. O profeta trouxe uma jarra de barro cheia de azeite. Ele a pegou e derramou o azeite na cabeça de Saul. Ele beijou e disse: Hashem fez você rei sobre o Bnei Israel. Esse beijo ligou Saul ao profeta de maneira especial. Uma parte da santidade do profeta foi passada para ele. Foi por isso que Saul mais tarde conseguiu ele mesmo se tornar um profeta. A cena histórica também teve uma parte triste. Já havia aqui um sinal sutil de que Saul não governaria por muito tempo. Quando Davi e outros reis de Judá foram ungidos, o profeta derramou o azeite contido em um chifre. Mas para a unção de Saul, Samuel usou um pote de barro, que se quebra facilmente. O sinal era: seu governo será frágil como esse pote. Pode facilmente ter um fim repentino. Até mesmo o nome Saul dá um indício de que esse rei não seria escolhido para sempre. Saul significa emprestado. O povo pediu um rei antes do momento adequado. Naquela época não havia ninguém digno de realeza na Shevet Yehudá, a tribo dos reis judeus. Hashem, portanto, escolheu um homem de uma Shevet diferente. Ele era o melhor homem que podia ser encontrado. Ainda assim, ele era apenas emprestado temporariamente. Somente se ele fosse perfeito, ele poderia permanecer rei. Pergunta: por que Samuel não ungiu Saul em público? Resposta: mais tarde, o Goral, o sorteio e o Urim Vetumim do Roshen, placa peitoral, escolheu Saul como rei. Dessa maneira, todas as pessoas viram claramente que Hashem escolheu Saul. Se eles soubessem antes que o profeta já tinha ungido Saul de forma privada, eles poderiam ter suspeitado que Samuel escolheu Saul por conta própria, assim como Moisés foi acusado por Cora de escolher seu irmão Aharon para ser cohen gadol. Portanto, era melhor que o povo não soubesse que Saul já havia sido nomeado rei antes. 3 sinais são preditos. Saul era tão humilde que não conseguia imaginar por que de todas as pessoas ele deveria ter sido escolhido como rei. Samuel disse a ele: No caminho de volta para casa, 3 coisas acontecerão. Elas provarão que você foi nomeado por Hashem. Vou lhe dizer quais sinais esperar e o que fazer quando ocorrerem. Número 1. Agora há 2 homens perto do túmulo de Raquel em Bethlehem. Quando você os encontrar, eles estarão em Shar, outro nome para Jerusalém. Eles dirão a você: os burros que você estava procurando foram encontrados. Agora seu pai está preocupado com você porque ele acha que você está perdido. Deixe esses 2 homens e continue andando. Número 2. Ao chegar no vale de Tavor, você encontrará 3 homens. Eles estarão a caminho de Bet-El, um lugar sagrado, onde irão rezar e oferecer korbanot. Um dos 3 irá transportar 3 cordeiros, um outro irá transportar 3 pães, e o terceiro um frasco de vinho. Eles irão cumprimentá-lo e dar-lhe 2 pedaços de pão que você deve aceitar. Número 3. Você chegará à cidade de Irat Yarim. Ali na colina vive Avinadav, em cuja casa o Aharon está sendo mantido. Os filisteus colocaram alguns de seus oficiais lá. Quando você entrar na cidade, você irá encontrar um grupo de profetas. Eles estarão retornando do Misbear de Kiriat e Amerim. Eles estarão tocando música com harpas, tambores, flautas e violinos, a fim de se alegrarem. Eles também estarão cantando canções e entonando louvores a Hashem com sua nevoá, profecia, que repousa sobre eles. Algo extraordinário irá acontecer nesse momento. Você também se tornará um navio e pronunciará palavras de profecia. O que havia de tão especial em Samuel se tornar um profeta? Geralmente, isso acontecia com um judeu somente depois de muitos anos de treinamento em uma escola de profecia, liderada por um navi, assim como Samuel. Além de estudar a Torá, um profeta em treinamento tinha que praticar o total autocontrole. Todas as suas ações tinham que ser Leshem Shammai,
por causa de Hashem. Se depois de anos servindo a Hashem ele realmente se tornasse uma pessoa sagrada, Hashem poderia falar com ele. Essa, na verdade, era uma experiência fantástica. Alguém que recebeu uma nevoada sentia como se tivesse sido tirado desse mundo. Ele se tornava uma pessoa diferente, quase como um anjo. Somente tinha uma conexão direta com Hashem. Samuel prometeu a Saul que ele teria essa experiência sem os anos usuais de treinamento. O navio terminou dizendo: se todos esses sinais se tornarem realidade, prepare-se para a realeza. Você saberá que Hashem estará com você. Depois de se tornar rei estabelecido, você deve ir a Gilgal para combater os filisteus. Em Gilgal, espere por mim por 7 dias, após os quais me juntarei a você. Eu oferecerei sacrifícios de Olá e Shelamim para Hashem, e eu lhe direi o que fazer. Samuel estava indicando a Saul que era muito importante que ele cumprisse a primeira mitzvah que o navio estava ordenando. Suas palavras tinham um significado mais profundo. Se você me ouvir, seu reino irá perdurar. Caso contrário, não irá. Pergunta: quais foram os pensamentos mais profundos por trás do sinal que Samuel deu a Saul? Resposta: o profeta estava indicando a Saul como agir depois de se tornar rei. Número 1, em relação à família. Os 2 primeiros homens que ele irá encontrar dirão a ele: seu pai está preocupado com você. Em relação a esses homens, Samuel instruiu a Saul: não há nada a fazer com eles, apenas continue seu caminho. Isso sugeria que, como rei, Saul não deveria gastar muito tempo com sua família e seus assuntos pessoais. Eles são menos importantes que o seu trabalho principal, o de governar todos os Bnei Israel. Número 2, em relação às pessoas. Os próximos 3 homens que ele iria encontrar representam todos os Bnei Israel. Esses homens estarão carregando carne, vinho e pão. Samuel disse a Saul para aceitar deles apenas um pouco do pão, e não todo ele, e nenhuma carne ou vinho. Ele estava sugerindo que, como rei, Saul teria poder ilimitado. Ele poderia usá-lo para tributar Bnei Israel, a fim de enriquecer e viver uma boa vida. Mas o profeta advertiu o futuro rei para ter consideração pelas pessoas. Ele não deveria exigir muito delas. Ele também não deveria gastar seu tempo festejando, entregando-se a comida, bebida e outros prazeres físicos. Para indicar isso, Samuel alertou Saul a não pegar carne ou vinho dos homens. Número 3, em relação a Hashem. Saul teria 2 trabalhos principais. A. Liderar o povo para a guerra. Com isso, foi sugerido nas palavras: os oficiais dos filisteus estarão lá, na colina de Kiriat Yearim. A tarefa de Saul, como líder judeu ligado a Hashem, era livrar-se dos inimigos de Hashem. E B. Se uma pessoa melhor, mais próxima de Hashem, ser uma pessoa melhor, mais próxima de Hashem. Isso foi indicado por seu encontro com um grupo de profetas e sua transformação em um homem diferente. Como os sinais se concretizaram. Samuel disse a Saul que após o 3º sinal, ele se tornaria uma pessoa diferente. Esse sinal imediatamente se tornou realidade em um pequeno grau, porque assim que Saul se virou para sair, seu coração ficou cheio com confiança e força. Mais tarde, ele mudaria ainda mais. Como Samuel havia predito, Saul se encontrou com dois e depois 3 homens nos lugares em que o profeta disse. Eles falaram as palavras exatas que Samuel previu. O sinal mais significativo foi o 3º. Saul encontrou o grupo de profetas que estavam louvando Hashem com Ruach HaKodesh. De repente, ele se sentiu elevado e diferente do que era até então. Ele se tornou um navio e começou a louvar Hashem profeticamente junto com o resto do grupo. Rapidamente espalhou-se a notícia de que Saul ben Kish estava profetizando. Quem conhecia Saul não podia acreditar. Eles nunca ouviram dizer que ele estava treinando para nevoar. Como ele poderia ter se tornado um profeta assim tão de repente? Poderia ser pelos erros, mérito de seu pai Kish? As pessoas se perguntavam, mas Kish não era tão notável e nem profeta. O homem sábio explicou: nevoar a profecia não tem nada a ver com o mérito do pai de uma pessoa. Depende de si próprio. Se uma pessoa é merecedora, Hashem lhe dá o Ruach HaKodesh. Os outros profetas também não se tornaram grandes por causa de seus pais. Todos admitiram que isso era verdade. As notícias correram rapidamente e logo todos estavam falando sobre o novo navio que nunca havia se preparado para nevoar.
Um novo ditado surgiu: Saul também está entre os profetas? Isso foi usado para se referir a qualquer pessoa que subitamente assumisse um novo status sem preparação. Talvez com isso as pessoas se lembrariam de que os planos de Hashem são frequentemente diferentes do que esperamos. No entanto, Saul era um navio apenas enquanto permanecesse com esse grupo de profetas. Assim que ele os deixou, perdeu o nível superior de profecia e ficou com Ruach HaKodesh, um nível inferior de profecia. Em toda a nossa história, houve apenas uma pessoa que mereceu o poder vitalício de rei, bem como o de profeta, Moshe Rabbeinu. Nenhum outro judeu jamais foi digno dessas duas altas posições conjuntamente. Pergunta. Ainda não respondemos à pergunta: como Saul poderia se tornar um profeta sem ter sido treinado previamente? Respostas. Normalmente, um tzadik, uma pessoa humilde como Saul, não teria se tornado um navi sem uma preparação anterior. No entanto, Hashem fez uma exceção porque considerou três zeruyot, méritos. Número 1, os zerut do lugar sagrado. Saul recebeu sua nevoá em Kiriat e Aerim, aonde o Aharon era mantido. A santidade do Aharon o ajudou. Número 2, as pessoas ao seu redor eram profetas. Às vezes, uma pessoa recebe uma nevoá, mesmo que não seja plenamente merecedora, se estiver na companhia de profetas. Um pouco do Ruach HaKodesh dos outros profetas se espalhou para Saul. E número 3, Saul teria mérito futuro naquele lugar. Kiriat Jearim era uma base militar dos filisteus. No futuro, Saul iria para a batalha contra os filisteus, os venceria e se livraria deles. Por esse mérito, o espírito de Hashem veio sobre ele em Kiriat Jearim. Saul chega em casa. Saul certamente experimentou uma jornada agitada. Ele partiu para encontrar os burros de seu pai e voltou como rei. Quando chegou em casa, seu tio Nair, cujo nome era o mesmo do avô de Saul, foi o primeiro a encontrá-lo. Onde vocês estavam todo esse tempo? Ele perguntou a Saul. Estávamos procurando os burros do meu pai, mas não conseguimos encontrá-los. Então fomos ao profeta Samuel. Respondeu Saul com sinceridade. O que o profeta Samuel disse a você? Ele perguntou. Saul não tinha certeza se tinha permissão para falar o fato de ter se tornado rei. Então Samuel mandou o servo embora antes de ungí-lo como tal. Isso demonstrava claramente que ainda era um segredo. E Saul tinha mais uma razão para não querer falar sobre sua nova posição. Ele era uma pessoa tão humilde que odiava falar de si mesmo. Ele, portanto, procurou uma saída, sem dizer uma mentira direta. Seu tio apenas perguntou: O que Samuel disse a vocês dois? Ele não perguntou especificamente se o navio havia lhe contado alguma coisa em particular. Saul respondeu: Samuel nos disse que os burros foram encontrados. Isso foi tudo, nenhuma palavra sequer sobre sua nova realeza. Isso nos dá uma boa visão da notável humildade de Saul.